A paz do Senhor para vocês. Estamos aqui hoje para gravar aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes aqui para vocês. Hoje estaremos estudando juntos a lição de número 5, que seria a lição do próximo domingo, dia 2 de agosto de 2020. E esta lição ela vai falar sobre a igreja no tempo antigo. Esse trimestre nós estamos estudando a história da igreja e já passamos aqui algumas lições importantes sobre a história da igreja. E na lição de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a igreja no tempo antigo. É uma lição muito interessante, muito importante. Eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui nessa lição também neste dia. A nossa lição, o texto bíblico dela, se encontra em Lucas capítulo 21, versículo 12 até o 17. Vamos estar lendo. O texto diz assim: Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Amém. Este é o texto bíblico base para a nossa lição de hoje. O destaque, ou o texto áureo, diz assim: Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores, conforme Mateus capítulo 24, versículo 9. Nós vamos aprender um pouquinho nesta lição a respeito da perseguição que a igreja sofreu no tempo antigo. Os objetivos principais da nossa lição hoje é relatar as perseguições sofridas pela igreja primitiva, ensinar a diferença entre os pais apostólicos, pais dogmáticos e pais apologéticos. Nós vamos aprender nesta lição também. E incentivar os alunos a suportarem as perseguições em nome de Cristo. Vamos lá. A introdução da nossa lição diz assim: Com a morte do apóstolo João, termina o período conhecido na história da igreja como era apostólica. O século II estava começando e a igreja precisava de uma nova liderança. Mas quem seria capaz de substituir os apóstolos que receberam os ensinos do próprio Senhor Jesus? O comentarista deixa aqui esta pergunta. Deus levantaria homens que seriam mais tarde conhecidos como pais da igreja, que liderariam os cristãos a fim de manter a doutrina cristã sem contaminações. Foi um período longo, que durou aproximadamente 600 anos. Neste tempo, histórias de fé, coragem e dedicação à Igreja de Cristo foram registradas para que servissem de exemplo para nós. É o que nós vamos aprender um pouco nessa lição aqui hoje. Nós vamos aprender a respeito deste período, porque nós vemos que Jesus, quando ele morre lá na cruz do Calvário, e antes dele voltar para o céu, ele reúne os discípulos, reúne ali algumas pessoas, e ele deixa para os discípulos uma missão de continuarem a obra que ele havia começado. E continuando esta obra, os discípulos dão início à igreja primitiva. E os discípulos agora de Jesus, os apóstolos, eles vão realizar ali uma grande obra, dando início à igreja primitiva. E agora os apóstolos vão fazer ali, realizar a sua missão, e com o passar dos anos os apóstolos vão morrendo. A maioria deles martirizados. E quando morre João, o último apóstolo de Cristo, que ainda estava vivo, a igreja agora precisava de novos líderes. E agora vai começar uma nova fase da igreja. É sobre esta fase que nós vamos estudar um pouco aqui hoje. O primeiro ponto diz assim: Pais apostólicos, coragem diante da morte. Após a morte dos apóstolos, seus discípulos foram os primeiros a liderar a igreja. Por isso são chamados de pais apostólicos. Depois que os apóstolos morrem, depois que os apóstolos de Jesus morreram, aqueles que foram discípulos de Cristo, que caminharam com ele aqui na terra, agora levantaram alguns homens, alguns líderes para dar continuidade à grande obra que era a igreja. E estes líderes eram os discípulos dos apóstolos de Jesus.
Estes homens agora se tornaram os líderes da igreja. Então estes homens, esses líderes que se levantaram e substituíram os apóstolos na liderança da igreja, eles ficaram conhecidos como pais apostólicos. Por quê? Por terem conhecido pessoalmente os apóstolos ou alguém muito íntimo deles, por serem muito próximos dos apóstolos. Sua missão era ensinar tudo aquilo que aprenderam. Eles estavam ensinando aquilo que eles tinham aprendido com os próprios apóstolos de Cristo. Foram perseguidos e mortos, mas não negaram ao seu Senhor. Estes homens sofreram grandes perseguições, porque nesta época a igreja ainda estava sendo muito perseguida, só que eles não negaram a Cristo. Como exemplo de fé e coragem deste período, podemos destacar dois nomes, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Nesse período dos pais apostólicos, dos líderes do período pós-apostólico, o comentarista vai destacar aqui dois nomes muito famosos, muito conhecidos dessa época, que é Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Vamos ver um pouquinho mais quem foram esses homens. No ano 107 d.C., Inácio, pastor da igreja que ficava na cidade de Antioquia, foi condenado a morrer por não ter adorado os deuses romanos. Antes de morrer, disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo hei de aceitar, contanto que eu alcance a Jesus Cristo. Este Inácio, ele foi pastor na igreja de Antioquia. Ele foi discípulo de João. Ele também conheceu o apóstolo Paulo. Só que ele aprendeu basicamente com o apóstolo João. Depois da morte do apóstolo João, ele continua pastoreando a igreja de Antioquia, que era uma cidade na região da Síria. E ele foi morto no ano 107 d.C. por não aceitar adorar os deuses romanos. E mesmo no período da sua morte, as suas últimas palavras vão ser que o fogo, a cruz e as multidões de feras, os ossos quebrados, tudo isso ele poderia aceitar e poderia enfrentar, contanto que no final ele se encontrasse com Cristo. Ou seja, foi um exemplo muito grande de coragem. No ano 155, os cristãos da cidade de Esmirna são perseguidos e mortos. Policarpo, o pastor desta igreja, é preso e levado diante do juiz, que então lhe faz uma proposta. Se Policarpo adorasse ao imperador e blasfemasse contra Cristo, estaria livre. O velho pastor respondeu: eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao rei que me salvou? Esta é a história de Policarpo. Policarpo, ele foi um pastor na cidade de Esmirna. Ele também foi discípulo de João, também aprendeu com o apóstolo João. E após a morte de João, ele continua pastoreando a igreja de Esmirna. E em uma época em que os crentes de Esmirna começaram a ser perseguidos e mortos, o pastor Policarpo também foi preso. E quando ele é preso, o juiz faz para ele uma proposta. Se ele adorasse o imperador romano e blasfemasse contra Cristo, ele seria livre, ele não iria morrer. Mas aí ele diz o seguinte: eu sirvo há 86 anos. Ele estava querendo dizer, eu sirvo a Cristo há 86 anos. E ele nunca me fez nenhum mal. Por que é que eu blasfemaria ao rei que me salvou? Ou seja, ele respondeu negativamente à proposta que o juiz lhe fez. Aí olha só, o comentarista prossegue. Será que teríamos a mesma coragem desses cristãos que preferiram morrer, mas não negaram ao seu Senhor? E Policarpo, com esta resposta que ele dá para o juiz, certamente ele também é morto. Ele é queimado e morto por causa dele não aceitar adorar o governador, o imperador romano, e não aceitar blasfemar contra Cristo. Nos dias atuais, em muitos países, cristãos estão passando pela mesma situação. Oremos para que o Senhor dê forças aos seus servos. Hoje, nós vivemos em um país muito tranquilo, que é o Brasil. Nós podemos professar a nossa fé. Por mais que nós sofremos algumas repressões, por mais que nós somos criticados em algumas áreas, mas nós não temos essa perseguição do governo de não podermos ser cristãos. Mas muitos países lá fora ainda sofrem com isso. Ainda existem países que o evangelho é proibido. Os cristãos são proibidos de pregar o evangelho. E esses cristãos ainda são muito perseguidos nesses países. O comentarista faz um apelo para que nós oremos por essas pessoas que estão nesses países, pelos nossos irmãos, pelos cristãos que estão pregando o evangelho, colocando a sua vida em risco. Muitos deles estão morrendo, perdendo a sua vida por não negarem a Cristo e por pregar o evangelho. Lembramos sempre nas nossas orações de orarmos por essas pessoas. Agora o segundo ponto diz assim: pais apologistas, lutando contra Roma. Vamos entender quem foram os pais apologistas.
A perseguição do Império Romano continuava implacável, e muitas vezes ela acontecia porque as pessoas não entendiam a fé cristã e diziam que ela era apenas uma superstição. Depois desse período dos pais apostólicos, que foram os líderes religiosos pós-apostólicos, a igreja continua ainda sendo perseguida. E agora vai dar início a um outro período, que é o período dos pais apologistas, que também nesse contexto da perseguição da igreja, esses homens se levantaram. Vamos entender um pouquinho melhor, olha só. Foi necessário que surgissem homens que defendessem a fé contra os ataques das autoridades romanas, filósofos e daqueles que queriam contaminá-la. Agora começou um período em que os romanos continuam atacando muito a igreja. Muitos acreditavam que a fé cristã não passava de superstição. E por causa disso a igreja sofria muito ataque do Império Romano, de filósofos e de muitos que queriam contaminar a igreja. Era necessário explicar a fé cristã para os romanos, pois estes acusavam os cristãos de cometer os crimes mais absurdos. Vamos entender. Os cristãos eram acusados de praticarem casamentos entre irmãos. Os romanos não entendiam o que significava ser irmão em Cristo. Pelo fato dos cristãos se considerarem irmãos, os romanos não entendiam isso e começaram a achar que essa irmandade era biológica. E quando os cristãos se casavam, os romanos entendiam que aquele casamento era incestuoso. Então os cristãos começaram a ser acusados de cometer esse crime de casamento incestuoso, porque os romanos não entendiam essa questão da irmandade entre os cristãos. Eram acusados também de serem canibais, pois na ceia do Senhor comiam a carne e bebiam o sangue de Cristo. Claro, entre aspas. A ceia do Senhor, nós como cristãos sabemos que ela simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E quando os cristãos eles celebravam a ceia, eles eram acusados de cometer canibalismo, porque eles sempre diziam que eles estavam comendo simbolicamente o corpo e bebendo o sangue de Cristo. E os romanos acusavam os cristãos de estarem cometendo um ato de canibalismo, porque eles entendiam que aquilo era literal, que eles estavam realmente comendo carne e bebendo sangue humano. Mas não era bem assim. Devido a essa prática, os romanos achavam que os cristãos matavam e comiam crianças em sacrifício ao seu Deus. O fato de, nessa época, os cultos acontecerem a portas fechadas ajudava no aumento dessa desconfiança. Os cristãos, nessa época, eles se reuniam de portas fechadas. Os cultos não eram abertos como são hoje, até mesmo pela perseguição que eles sofriam. E por causa disso, os romanos não tendo acesso a esses cultos, eles achavam que os cristãos estavam realmente cometendo um ato de canibalismo. Eram acusados de serem ateus, pois não acreditavam nos deuses romanos, e até mesmo o fato dos irmãos se cumprimentarem com um beijo foi visto como uma atitude imoral. Os crentes eram considerados ateus porque não aceitavam, não adoravam os deuses romanos, então os romanos consideravam os cristãos como ateus, porque eles adoravam somente o único Deus que é o Criador dos céus e da terra. E também o fato de ser comum naquela época, em algumas regiões, em algumas igrejas, os cristãos se cumprimentarem com um beijo, isso foi visto como uma atitude imoral também. Os líderes da igreja deste período, que durou cerca de 150 anos, são chamados de pais apologistas. A palavra apologia significa defesa. Seus trabalhos tinham por objetivo provar que os cristãos não eram perigosos, demonstrar que a religião romana era imoral e afirmar que o cristianismo era melhor que a filosofia. Nesse período que a igreja sofria esse tipo de ataque, levantaram alguns líderes chamados de pais apologistas, que a apologia significava defesa. Estes homens levantaram para defender a igreja, para defender a fé cristã. Esses homens tinham por missão mostrar que a igreja não era perigosa, a religião romana é que era imoral e que a religião cristã era melhor do que a filosofia, porque a filosofia pregava e ensinava coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus e que eram imorais também. Nesta época, a filosofia, ou seja, a busca do conhecimento por meio da razão, era tida como a única ciência. Tudo que fosse contrário a ela era vista como bobagem e superstição. Então essa era uma dificuldade que esses líderes enfrentavam, porque a filosofia ela era considerada a única ciência que realmente era aceita. O que não vinha de acordo com a filosofia era considerado bobagem. Muitos destes líderes aproveitaram alguns pontos em comum entre a filosofia e o cristianismo para explicar melhor a fé cristã. Vamos entender. Como assim? Não entendeu?
Você sempre ouviu dizer que a filosofia é ruim? É uma pergunta. Deixe-me explicar melhor. Nesta época, o filósofo mais famoso era Platão, que viveu entre os anos 428 e 347 a.C. Entre outras coisas, ele afirmava que este mundo foi criado por alguém superior, por alguém que é impossível conhecer totalmente, mas que este mundo não é o nosso lar. Parece que já lemos isso em algum lugar. É claro, na Bíblia. Ela afirma que Deus criou todas as coisas e que nós cristãos não somos deste mundo. Muitos desses homens morreram por defender a igreja, pois a perseguição era cada vez maior. Mas, apesar de toda a perseguição, a igreja aumentava cada vez mais e estava espalhada por todo o império. Vamos lá. Alguns filósofos entendiam que o cristianismo era heresia, que ia contrária às ideias da filosofia e não acreditavam na religião e nos cristãos. E o que esses pais apologistas faziam? Eles buscaram uma maneira de conciliar a filosofia com o cristianismo. Como que eles faziam isso? Eles pegaram as ideias de Platão. Platão ele acreditava que esse mundo tinha sido criado por alguém superior e que nós não somos deste mundo, mas que algo além dessa vida nos espera e que este mundo não é o nosso lar. Ou seja, uma ideia muito parecida com aquilo que prega o cristianismo, porque nós acreditamos que Deus ele é o criador de todas as coisas, que nós não somos este mundo, porque existe um lugar no céu nos esperando e que em breve Cristo vai buscar a sua igreja para que nós possamos morar com ele nas mansões celestiais. Então, os cristãos dessa época, os pais apologistas, eles se basearam nessa ideia de Platão para poder defender o cristianismo. Era uma maneira de conciliar a filosofia com o cristianismo. Dessa maneira, eles eram mais ouvidos. Nesse período, muitos desses pais apologistas que se levantavam para defender a igreja, eles continuavam sendo perseguidos, muitos até foram mortos, porque os romanos não aceitavam o crescimento da igreja. Vamos lá, ó. Mas apesar de toda a perseguição, a igreja aumentava cada vez mais e estava espalhada por todo o império. Todos os tipos de pessoas faziam parte dela, ricos, pobres, livres e escravos. A igreja denominava-se como católica, palavra que significa universal, pois era encontrada em todo o mundo conhecido. Cada igreja local era independente da outra, mas todas possuíam um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mesmo com as perseguições, a igreja estava em constante crescimento. Todo lugar do mundo que era conhecido tinha lá uma igreja. Por quê? Porque a igreja estava em constante desenvolvimento. Por quê? Porque eles perseguiam a igreja, entendendo que a igreja era uma instituição material. Mas a igreja nunca foi uma instituição material, nunca foi uma instituição física. A igreja, ela sempre foi uma instituição espiritual. Uma instituição instituída por Deus, criada pelo próprio Jesus, como nós já aprendemos em algumas lições passadas. E por isso a igreja, ela só crescia. Infelizmente, a igreja também começou a praticar algumas coisas contrárias à palavra de Deus neste período. Os objetos e ossos dos cristãos mortos nas perseguições começaram a receber um tratamento especial no culto. E nesse período, em que a igreja era muito perseguida, infelizmente começou a surgir no meio da igreja algumas ideias contrárias. Eles começaram a pegar alguns objetos, alguns ossos de cristãos que eram martirizados, que morriam queimados. Eles começaram a pegar esses ossos e dar um tratamento especial, como se esses ossos fossem sagrados. Os crentes afirmavam que essas pessoas eram santas, dignas de admiração e respeito, e isso nunca foi uma coisa de acordo com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Outros cristãos passaram a se isolar do convívio com outras pessoas. Diziam que assim teriam mais intimidade com Deus. Não se casavam e muitas moravam sozinhas no meio do deserto. Algumas pessoas começaram a se isolar, algumas ficavam sem casar, viviam sozinhas, outros iam para o meio do deserto, ficavam lá isoladas e diziam que assim elas ficariam mais próximas de Deus. Só que isso não era bem assim. Contrariavam assim os ensinos de Jesus, que afirmou que a igreja deve ser vista por todos. Nós não podemos nos isolar, mas nós precisamos ser vistos pela sociedade. Nós precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. Se nós nos isolarmos no meio do deserto, imagina, o evangelho não vai ser pregado, as pessoas não vão ter acesso ao evangelho, não vão conhecer a Jesus, não vão poder aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então a nossa missão não é se isolar, a nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos agora para o terceiro ponto. Pais dogmáticos, lutando pela fé cristã.
A perseguição terminou no ano 313 d.C., quando o imperador Constantino assinou a lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei dava liberdade da pessoa seguir a religião que quisesse, sem ser perturbada ou perseguida. Então, esse período de perseguição à igreja durou até o ano de 313 d.C. Nesse ano, o imperador romano da época, que era Constantino, ele se converteu ao cristianismo e assinou uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei permitia que as pessoas seguissem qualquer religião que elas quisessem. Elas não eram mais obrigadas a adorar os deuses romanos. Elas tinham a liberdade de seguir a Jesus e de servir ao Deus que elas acreditavam ser o único Criador dos céus e da terra. Muita coisa mudou na vida da igreja. Templos passaram a ser construídos, pois devido à perseguição, os cultos eram feitos na casa dos irmãos. Nesta época, a igreja ficava cada vez mais forte e o Império Romano cada vez mais fraco e dividido. Por causa da igreja estar em constante crescimento, o imperador romano, entendendo isso, ele tentou se unir à igreja, ele tentou ir para dentro da igreja para ganhar força através da força que a igreja tinha. Por isso que ele assinou esse decreto, por isso que ele assinou essa lei, esse tal Edito de Milão. E agora ele começou a querer implantar algumas coisas dentro da igreja. Nessa época, a igreja teve alguns benefícios, porque ela começou a crescer ainda mais. Agora, templos começaram a ser construídos, porque devido à perseguição que a igreja enfrentava, os cristãos precisavam reunir nas casas uns dos outros, porque as igrejas não podiam ter templos. O imperador queria, por intermédio da união demonstrada pela igreja, unir o império. Mas nesta época, alguns pensamentos estranhos começaram a surgir, ensinamentos contrários aos dogmas cristãos. Então, como eu já falei, o imperador, percebendo que a igreja estava ganhando força e que o Império Romano estava perdendo força, o que ele fez? Ele tentou se juntar à igreja, se unir à igreja, para conseguir reconquistar a força que ele havia perdido. E aí o que ele faz? Ele começa a implantar algumas coisas, algumas ideias dentro da igreja. Começou a surgir algumas coisas dentro da igreja que não era de acordo com aquilo que a igreja pregava, que a igreja ensinava e que a igreja acreditava. Vejamos. Mas o que é um dogma cristão? É uma doutrina indiscutível. Começaram a surgir coisas que eram contrárias aos dogmas cristãos, ou seja, que eram contrárias às doutrinas indiscutíveis. Vejamos, por exemplo, a divindade de Jesus é uma doutrina que, se deixarmos de acreditar, também deixaremos de ser cristãos. E foi justamente esta doutrina que começou a ser atacada naquela época. Eles começaram a duvidar da divindade de Jesus. Eles começaram a criticar a divindade de Jesus. E a divindade de Jesus, ela é uma doutrina indiscutível para os cristãos. Se nós duvidarmos da divindade de Jesus, nós não temos por que sermos cristãos. Nós perdemos a nossa principal essência. O que nos move é acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio aqui nessa terra como homem, mas que ele é 100% Deus. Se nós deixarmos de acreditar nisso, nós perdemos a nossa principal essência. E esta ideia, esta fé, esta crença, ela começou a ser atacada nessa época. Para defender a fé cristã, Deus levantou homens que ficariam conhecidos como pais dogmáticos, que demonstravam profundo conhecimento bíblico e passaram a defender a fé cristã dos desvios surgidos dentro da própria igreja. Nesse período em que as doutrinas bíblicas, que os dogmas cristãos começaram a ser atacados, Deus levanta agora homens cheios da graça e cheios do conhecimento para defender essas doutrinas, para defender a divindade de Jesus e outras doutrinas, outros dogmas que eram também atacados. E estes homens, eles ficaram conhecidos como pais dogmáticos. Por quê? Porque eles defendiam o dogma cristão, ou seja, as doutrinas indiscutíveis. Estes foram os pais dogmáticos. Então, nós vamos chegando ao fim da nossa lição, vamos estar lendo aqui a nossa conclusão já para a gente concluir. Conclusão. Durante 300 anos, a igreja foi perseguida. Ganhou sua liberdade no ano 313 e no ano 380 tornou-se a religião oficial do Império Romano, o que foi muito ruim para a igreja, que se contaminou profundamente com os costumes romanos. Estamos chegando ao tema da nossa próxima lição, Idade Média. Um período triste na história da igreja. Pois é, pessoal, nós vamos chegando ao fim da nossa lição, conforme eu já falei.
nós aprendemos que no ano 313, o imperador romano, ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo para poder tentar recuperar a força do império que ele havia perdido, e isso acabou fazendo com que a igreja se contaminasse. Muita coisa ruim começou a entrar dentro da igreja. Só que isso nós vamos aprender na lição do próximo domingo, na nossa próxima lição, que é a Idade Média, um período triste na história da igreja. Nós vamos estudar exatamente esse período difícil que a igreja passou. Esta nossa lição de hoje vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos sobre os pais apostólicos, sobre os pais apologistas e sobre os pais dogmáticos. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês comentem aqui embaixo nesse vídeo. Deixa um comentário aqui com a sua dúvida que nós vamos tentar te responder, tá bom? Quero pedir também que você deixe o like nesse vídeo para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Se você não é inscrito no nosso canal aqui também da Demutum, que você se inscreva também no nosso canal para você acompanhar as lições que estão sempre sendo postadas aqui. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Nós vamos chegando no final dessa lição, eu quero fazer uma oração com vocês para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estou, Senhor, mais uma vez diante de Ti, na Tua presença, neste momento. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, por este momento que nós passamos aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada vida, ó Pai, que participou dessa lição até aqui no final. Eu lhe peço, ó Deus, que abençoe a cada vida, ó Deus, que foi impactada com esta palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, completar em cada coração aquilo que foi falado aqui durante este vídeo. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, possa estar ensinando, meu Deus, a cada um conforme a sua necessidade. Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, cada família, ó Pai, que foi atingido por esta palavra. Que o Senhor possa também nos abençoar, abençoar a sua igreja, abençoar também a nossa vida. Que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Que o Senhor esteja sempre conosco, assim como o Senhor sempre se faz presente no nosso meio, nos abençoando, nos ajudando, nos dando graça. Em nome de Jesus é o que lhe pedimos, entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor para vocês e até o nosso próximo vídeo.